Eu vou começar a aula apresentando uma outra notação para a equação diferencial, que é a seguinte, tá? Quando você tem uma equação diferencial de primeira ordem no seu formato, né? O seu formato geral, né? A sua descrição geral é assim, né? F' de x igual a quê? A f de x, né? F' de x, f de x. Tá bom? Tá certo? Mas, com a notação y igual a f de x, ou seja, descrevendo a variável y em função da variável x pela função f, há uma notação para a derivada que vocês conhecem, que é dy dx igual a quê? A f' de x. Tá? E com isso, a equação diferencial ela pode ser escrita então assim, ó, dy dx igual a quê? A f de x y. Tá? Fica até mais direto, né? A expressão, você já sabe quem é o f de xy aqui. Então, você tem uma outra notação com a equação diferencial de primeira ordem. Ou seja, a equação, por exemplo, f' de x igual a x2 mais x f de x, tá? Ela pode ser escrita, portanto, como que? Como nessa nova notação, dy dx igual a quê? A x2 mais x vezes y. Ok? Tá? Sabe o quê? Eu resolvi os exercícios usando a notação dele. Pode. Desde que você saiba o que você está fazendo, não tem problema. Por exemplo, f' de x igual a 1 menos f de x ao quadrado. Tá certo? Nessa notação ela fica como? Dy dx igual a 1 menos y ao quadrado. Tá? Tá bom? Isso também pode ser usada, essa notação também ela pode ser usada para equações diferenciais de ordem superior. Uma equação diferencial de ordem n, o seu formato geral é esse, né? Enésima derivada de f em x igual a quê? A f de x, né? F de x, f mais de x, f de x, f' de x, até a derivada ordem n menos 1. Com essa notação, com y igual a f de x, você tem a derivada primeira, dy dx é igual a quê? A f' de x, tá certo? A derivada segunda, d2y dx2, é denotada assim. Lá do cálculo vocês já viram essa notação. É igual a f2' de x até a última derivada, né, que é derivada enésima de y em relação a x. A notação é essa, tá? Isso aqui denota o quê? Denota a enésima derivada, tá? Isso aqui são notações que você... Bem, com isso aí, com essa nova notação, a equação diferencial ela fica da forma como? dny dxn igual a f de quem? De x, y, dy dx até dny dxn. Tá? Ou seja, essa equação aqui, ó, f duas linhas de x igual a quê?
raiz quadrada de 1 mais o quadrado da derivada, uma equação que nós já resolvemos completamente aqui, ela se escreve nessa nova notação como d2y dx2 igual a quê? Raiz quadrada de 1 mais dy dx ao quadrado. Ou a equação f2' de x menos x f' de x mais f de x igual a 0, ela escreve-se como o quê? Como d2y dx2 menos x, derivada qual é? Menos x dy dx, de novo, errei, menos x dy dx mais y igual a 0. Tá? Então, essa notação, ela é muito usada pelos físicos e engenheiros porque ela automatiza a manipulação algébrica, muitas vezes em termos de integral, que você faz na resolução da equação. De uma equação. O problema é que ela esconde certas coisas que você deveria evidenciar, tá? Que devem ser evidenciadas, e esconde alguns problemas, tá? Por exemplo, vamos ver, mas vamos ver o uso dela para resolver essa equação aqui, ó. Essa equação aqui. Ó, a equação dy dx, tá? Resolva a equação diferencial dy dx igual a y mais 1 sobre x2 mais 1. Ou seja, eu estou atrás, essa notação indica que equação? Indica a equação diferencial f' de x igual a quê? A f de x mais 1 sobre quem? Sobre x2 mais 1, não é? Mas vamos usar essa notação para resolver. Bom? Primeiro você observa, e aí você escreve, ó. Você escreve solução daqui, solução desse problema. Você começa invocando o teorema de... invocando o teorema de existência e unicidade, partindo daqui, ó. Tá vendo? Observe que y igual a menos 1, é solução da equação diferencial, não é? É solução da equação diferencial. E ao escrever isso aqui, y igual a menos 1, tá? Eu estou indicando o quê? A função constante igual a menos 1 com domínio R. Então veja que essa notação ela esconde muita coisa. Então você pode usá-la desde que você saiba o que você está fazendo, o que você está indicando. Então quando eu escrevo isso aqui, e os físicos escrevem, e os engenheiros escrevem dessa forma, o que é que eu quero dizer com isso? O que é que eu estou denotando com essa notação aqui? A função constante igual a menos 1, com domínio real. Isso para quem não domina, para quem não passou por esse modo de resolução aqui, fica meio estranho.
Porque uma pessoa olha para cá e não percebe que isso aqui é a função. Isso aqui está denotando a função y igual a menos 1. Entendeu? Isso precisa ficar claro para vocês, que ao escrever isso aqui, eu estou denotando o que com isso? A função constante igual a menos 1 com domínio real. Está implícito aqui. Então, eis o problema dessa notação. Você tem que entender, você tem que dominar o processo de resolução e entender o que significa essa notação. Tá bom? Aí vem. Daí, tá? Se y é solução da equação diferencial da equação da ED, né? Da equação diferencial e y não é igual a quê? Y é diferente de menos 1. Aí o que é que eu estou denotando aqui? Y diferente de menos 1. Y não é a função constante igual a menos 1. Aí se ela não é a função constante igual a menos 1 e a solução, ela tem que ser diferente de menos 1 em todos os pontos do seu domínio. Então, você pode escrever o quê? Pode escrever que traz esse y mais 1 para o lado de cá, 1 sobre y mais 1, dy dx, igual a quê? É igual a 1 sobre x2 mais 1. Por que isso? Aí você tem que entender que ao escrever isso aqui, eu estou dizendo o seguinte, ó, y é diferente de menos 1 em todos os pontos do seu domínio. O que garante isso? Teorema de existência e unicidade. Porque se duas soluções coincidem num ponto, tá? Na intersecção dos domínios elas coincidem. Mas o domínio dessa é os reais. E o domínio dessa é um intervalo qualquer, estou considerando. Tá? Intervalo aberto. Então você faz para cá. Veja que essa notação, essa manipulação algébrica, está escondendo um bocado de coisa. Ela está encapsulando várias ideias que tem aqui, várias conclusões, várias propriedades, melhor dizendo. Tá? Daí, olha, mas ela tem suas vantagens. Daí, você tem o quê? Lembre, dy dx não é uma fração, não denota uma fração. Mas por causa de vários teoremas do cálculo, entre eles, regra da cadeia, teorema da função inversa, se comporta como uma fração. Aí você, toda a fração, você tem o seguinte, 1 sobre y mais 1 dy igual a quê? 1 sobre x2 mais 1 dx. Tá? Veja a utilidade dessa notação. Mas você pode utilizá-la desde que você entenda o que você está fazendo e você consiga justificar os passos. E se isso é verdade, aí o que é que você faz? Você integra. Tá? Logo, vamos lá. Cheio. Logo, qual é a conclusão? Qual é a integral de 1 sobre y mais 1? Logaritmo natural do módulo de y mais 1. É igual a quê? Com essa integral em x? A tangente de x mais uma constante. Daí, aplicando a exponencial, tá? Aplicando a... Mas veja, ó, só lembrando, ó, essa passagem daqui para cá, eu faço essa manipulação, mas ela é possível. Basta você ver a
a contraparte dela com essa notação. O que foi que eu fiz para escrever isso? Eu escrevi o quê? F' de x sobre o quê? Sobre fx mais 1 igual a quê? A 1 sobre x mais 1. Ó, 1 sobre x2 mais 1. E aí eu estou integrando, ó. 1 sobre f de x mais 1 vezes o quê? F' de x integral em x é igual a quê? Integral de 1 sobre x2 mais 1 dx. Você veja que é a mesma coisa com outra notação. Por quê? Lá, com a outra notação, isso aqui sendo y, ó. Quem é isso aqui? TY. É a mesma coisa. Só que é mais imediato o processo. Mas é a mesma coisa. Tá? Então, podemos apagar isso aqui. Pelo menos neste caso você já viu que é a mesma coisa. É o mesmo comportamento, só que com outra notação. E aí fica o quê? A exponencial disso, que é o módulo de y mais 1, é igual a quê? Bem, só outra coisa que eu tenho que dizer aqui, para ficar claro, pelo menos isso eu tenho que escrever. Onde C é um número real. Tá? C é um número real. Assim, aplica a exponencial, fica o módulo de y mais 1, é igual a quê? A exponencial disso. Então fica a exponencial de uma constante, que é uma constante, vezes a exponencial de quem? Do arco tangente de x, tá certo? Onde, mas aqui é onde C é um número quê? Positivo, porque a exponencial de uma constante é uma constante positiva. Aí vem para cá, né? Y mais 1 é diferente de zero. Em todo o seu domínio. Todo o seu domínio é porque quando eu olho para cá, eu estou pensando em Y como função de x, tá? Y é uma função de x. Y mais 1 é diferente de zero. Em todo o seu domínio. Portanto, ou ela é sempre positiva ou ela é sempre negativa, pelo teorema do valor intermediário. Admitindo que o domínio eu estou trabalhando no domínio como intervalos. Assumam isso, quando você está resolvendo equações diferenciais, as soluções são dadas em intervalos, para você poder, são consideradas em intervalos, para você poder usar as propriedades. Então, y mais 1 igual a isso aqui, y é sempre positiva ou é sempre negativa. Se ela é sempre positiva, ela é igual a isso aqui com C positivo. Se ela é sempre negativa, ela é igual a isso aqui com C negativo. Tá? Então, y mais 1 é igual a... Tá? Deste modo, ou portanto, y mais 1, aí tirou o módulo, né? É igual a quê? A C vezes o exponencial do arco tangente de x, onde C tá, e onde C é diferente de zero. Tá certo? Ou seja, y é igual a quê? A C vezes a exponencial do arco tangente de x, menos 1, onde C é uma constante diferente de zero. Então, y igual a menos 1 é solução, e as soluções que não são iguais a menos 1 são dessa forma. Que não são constantes iguais a menos 1 são dessa forma, onde C é diferente de zero. Mas repare que se eu fizer C real aqui, eu incorporo na solução geral a função idêntica a menos 1. Tá, diga. Qual como que eu sei que y menos 1 é a solução da relação diferencial? Você descobre isso
tá certo? Quando vem passar daqui para cá. Descobre através do problema. Qual é o problema aqui? Que você só pode passar daqui para cá se a sua solução for diferente de menos 1 em todo o intervalo domínio dela. Aí você descobre, y igual a menos 1. Aí você olha para cá e diz, olha, y igual a menos 1 é a solução. Derivada da função. É aqui no problema você descobre que y igual a menos 1 é a solução. Porque o y não pode ser menos 1 para fazer essa conta. Mas aí você vem, y igual a menos 1 é solução.